Você leu os manuais em PDF dos itens anteriores? Eu tenho certeza absoluta que sim, não é? Você sabe que o seu aprendizado também depende de você. Nós colocamos o extenso material descrevendo o nome de cada gráfico, quando usar o gráfico e ainda com exemplos. Mais do que isso, só se eu for aí na sua máquina e eu mesmo criar os gráficos, não é? Então utilize esse material como referência, como ponto de partida. Não é para decorar o que está nos manuais em PDF, até porque você vai se deparar com situações onde vai ter que usar um gráfico completamente diferente. E é normal. Use o material como referência, como ponto de partida quando tiver dúvidas. Use um gráfico de barras, use um gráfico de colunas, use um gráfico de pizza, vou usar o histograma, o boxplot. Os manuais em PDF vão ajudar você a tomar essas decisões iniciais na hora de preparar a sua visualização. Pois bem, vamos agora conversar sobre a reação emocional nas visualizações. Aí você vai dizer, mas como assim, instrutor? Eu só quero criar um gráfico de barras. Eu não quero cursar a faculdade de psicologia para poder criar um gráfico. Sim, eu entendo você perfeitamente. Não estamos falando sobre isso. A questão aqui é a seguinte: qual é o público-alvo do seu gráfico? Para quem você está criando o gráfico? Para um robô? Para uma árvore? Não, para um ser humano, não é? O ser humano é naturalmente um ser emocional. Então, se você conseguir despertar a emoção usando pequenas técnicas, isso vai garantir, ou pelo menos pode aumentar, a chance de sucesso ao transmitir a informação. Se você não leva em consideração a parte emocional da sua audiência, você corre o sério risco de não ter a sua informação bem aceita, bem compreendida, bem interpretada. E aí todo o seu trabalho técnico de horas, dias, semanas, meses pode ir por água abaixo, ninguém pode dar atenção, ninguém pode entender o que você está querendo transmitir, simplesmente porque você não considerou a emoção como um fator importante. Nós colocamos vários materiais de referência sobre o tema, você vai encontrar na seção de bibliografia, referências e links úteis ao final do capítulo. Eu vou trazer agora 4 dicas e vamos conversar ainda sobre cores. Me acompanhe. Vou trazer 4 dicas que provavelmente serão úteis na hora de você gerar emoção a partir das suas visualizações. Primeira dica: realce os maiores valores e não a baixa performance. Eu não estou dizendo que é para você omitir a baixa performance, não é isso. Estou dizendo o seguinte: realce os pontos positivos, realce aquilo que realmente fez sucesso, realce os pontos aonde houve uma performance além do esperado, ou uma performance esperada. Não realce o contrário. É muito comum fazermos isso em gráficos. Às vezes eu estou colocando lá, por exemplo, num gráfico, a análise sobre o processo de vendas. Aí eu vou lá e coloco na cor vermelha a venda que ficou muito baixa. Pronto, eu estou realçando a baixa performance. É só um detalhe, mas que faz toda a diferença. Ou seja, não faça isso, evite tanto quanto possível. Coloque lá no seu gráfico de vendas, coloque em verde, em azul, as vendas positivas. As vendas que ficaram abaixo do esperado, coloque numa cor neutra, como cinza, por exemplo, como branco, se possível. Ou seja, não realce a performance ruim, porque dessa forma, se você fizer isso, vai estar despertando o sentimento ruim também lá na sua audiência. Ou seja, realce aquilo que realmente vale a pena em termos positivos. É só você fazer o contrário do que fazem os noticiários na TV, não é? O que fazem os noticiários? Realçam a notícia ruim, a morte, a guerra, só a parte ruim de tudo. A parte boa normalmente fica em segundo plano. Mas tem uma razão, não é? Porque a notícia ruim vende muito mais do que a notícia boa. Só que nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de noticiário. Estamos, na verdade, tentando conectar com a nossa audiência para transmitir a informação que eu preciso como resultado do processo de análise. Teve baixa performance? Ok, vamos colocar no gráfico, mas não realçar essa informação. Primeira dica. Segunda, destaque progresso e não as falhas. Você acha que não vai ter falhas durante qualquer processo, qualquer um? É claro que vai ter falhas, não é? Claro, qualquer coisa feita pelo ser humano tem falha. Durante a entrega da sua visualização, destaque como foi o progresso. E você pode fazer isso utilizando, por exemplo, storytelling.
Houve algum progresso? Ou seja, saímos do ponto A, chegamos ao ponto B melhor do que saímos? Se houve um progresso, destaque isso. Deixe a falha no gráfico, se isso também é importante para a sua audiência, mas não dê o destaque. Ou pelo menos crie algo como um equilíbrio. Coloque a parte boa e a parte ruim num equilíbrio dentro do gráfico. Isso vai ajudar também a despertar a parte emocional da sua audiência. Terceira dica. Use as cores para realçar as emoções desejadas. Já já eu vou apresentar aqui para você um esquema com as principais cores e os sentimentos que elas despertam. Você vai encontrar também material de referência lá na seção de bibliografia, referência e links úteis. As cores, de fato, são uma das partes mais importantes na hora que você for entregar a sua visualização, e eu procurei dar ênfase a isso naqueles vídeos em que eu trouxe os gráficos e fui explicando para você. Veja como usamos sempre cores agradáveis, não é? Cores que despertavam bons sentimentos. Quando eu quis mostrar aquele gráfico das mortes de pessoas negras nos Estados Unidos, eu realcei essa informação com um fundo negro, exatamente para transmitir o sentimento para a audiência. Isso é o que faz a diferença no final das contas. Essa foi a terceira dica. Quarta e última dica. Mostre tendências para incentivar o debate. Bom, é claro que você fez o processo de análise. Você entende o problema de negócio. Você executou toda a parte técnica. Você conhece como chegar ao resultado final, certo? Pois bem, talvez não caiba tudo em um gráfico. Então você pode colocar tendências e deixar aberto para o debate. Ou seja, você pode complementar o gráfico usando storytelling depois, contando um pouco mais sobre como você chegou ao resultado, quais são as possíveis tendências para o futuro, quais foram os relacionamentos detectados e assim por diante. Você não precisa simplesmente entregar a informação de forma gelada e fechar a porta e ir embora, não é? Entregue a informação na sua visualização, deixando sempre ali uma porta aberta para discussão, para debate. Isso é muito valioso. Isso pode também mostrar como você tem o conhecimento, o domínio sobre todo o processo de análise. São pequenas dicas que podem fazer uma diferença imensa. E se você analisar em detalhes, todas essas dicas eu aplico aqui nos cursos da DSA. Porque na prática eu estou entregando um resultado para a minha audiência, que é você. Eu trago falhas, baixa performance? Sim, eu trago, mas eu não realço. Eu destaco o progresso o tempo inteiro. Eu uso cores? Você percebeu que sim, não é? Temos cores aí no nosso material o tempo inteiro. Eu mostro tendências? Faço isso com frequência e abro para debate. Alguns alunos gostam de debater no fórum, outros mandam e-mail e mantemos sempre a audiência conectada com o material. É uma boa prática. Eu estou recomendando para você o que nós fazemos também aqui na DSA e o que eu faço nos projetos de análise de dados nos quais eu trabalho. Pois bem, aqui eu tenho para você um mapa de cores. Eu não vou ler cada uma das bolinhas, você pode dar um pause no vídeo e também tem lá na seção de links úteis o link de onde extraímos esse esquema, que descreve as emoções em cada uma das principais cores. É claro que temos variações, não é? O azul mais escuro, azul mais claro, verde mais escuro, verde mais claro, mas as cores principais estão representadas aqui, cada qual com a emoção que ela desperta no ser humano. Não sou eu que estou dizendo isso, hein? São os pesquisadores, são os neurocientistas. Usando determinada cor, você vai realçar uma determinada emoção. Use isso nas suas visualizações. E agora talvez fique mais fácil compreender a organização de cores que nós temos no logo da DSA. Muito obrigado. Vamos trabalhar agora no projeto de número 10. Até a próxima aula.